Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre tempo disponível até o momento da sua prova. Quanto tempo é necessário, como fazer para administrar, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos lá? Então, pessoal, hoje é mais um vídeo do Thaís Responde e me fizeram a seguinte pergunta. Tu acha que quem tem 3 horas por dia trabalha para estudar, consegue estudar o suficiente? Então, a pessoa, ela trabalha o dia todo, ela tem 3 horas por dia para conseguir estudar. A pessoa consegue estudar o suficiente? A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que vai depender muito do concurso que você for fazer. Se você tiver num estudo pré-edital, você está um pouco mais confortável. No estudo pós-edital, você está muito apertado, porque o tempo ele está relativamente pouco. Eu sei que a grande maioria das pessoas que trabalha tem 3 horas por dia. Eu também só tinha 3 horas e meia mais ou menos, quando eu me organizava, mas eu ficava no sufoco para conseguir estudar. Então, 3 horas por dia é até, eu não vou dizer que é pouco tempo, porque pouco tempo seria 1 hora. Mas sim, não é uma carga horária muito alta e eu sei que isso vai exigir um pouco mais de você. Vai exigir o direcionamento das prioridades, vai exigir um planejamento efetivo e vai exigir uma boa organização. Você que só tem 3 horas por dia e está fazendo um estudo pós-edital, ou seja, o seu edital já saiu, já tem uma data de prova, principalmente se essa data de prova for muito perto, você tem que ter a dimensão e tem que saber que você não vai conseguir ver tudo. E tá tudo bem, passar dessa parte, você vai ter que identificar quais são as prioridades. Quais são os pontos prioritários cobrados? O que é que eu não posso deixar de ver? Porque quando a gente fala de um edital, sempre tem aqueles assuntos que são sim mais prioritários, que têm maior chance de cair, que precisam ser contemplados no seu processo de estudos. E quando você for montar o seu planejamento, você precisa ser estratégico ou estratégica para colocar essas matérias antes. E se der tempo, você vai vendo as outras. Mas precisa ali ter um núcleo, um bloco daquelas matérias que são prioritárias e dentro de cada matéria pode ser que você ainda tenha que elencar assuntos ali para conseguir ver tudo primeiro desse núcleo e depois ir ampliando. É importante que você entenda que dentro da sua carga horária você precisa utilizar bem o seu tempo atacando os pontos principais. Mas se você tiver num pré-edital, fica mais tranquilo nesse sentido. Não que esteja tudo perfeito, às mil maravilhas, mas você consegue se organizar um pouco melhor, digamos com uma brecha, um respiro, por entender que sim, você tem um tempo maior para poder estudar. Se for um edital previsto, ou então se for uma comissão formada, às vezes já tem um pré-edital, então cada fase do pré-edital vai exigir de você um tempo ou não. Então, se você já tem banca definida, já tem pré-edital, mesmo que seja um estudo pré-edital, porque não saiu o edital, ele pode sair a qualquer momento. Então, você tem que agir como se fosse um pós-edital. Mas se é um concurso que tem só comissão formada, aí já dá uma tranquilidade maior. E não quer dizer que você pode bobear. Pelo contrário, você tem que continuar fazendo o seu processo de estudos, seguindo a sua carga horária ali diária, mas sabendo que você provavelmente terá um tempo maior. Então, dentro de cada uma das fases, cada um dos passos do pré-edital, você tem que entender onde é que você está, qual que é a chance desse edital sair esse mês, no mês que vem, no próximo mês, para você conseguir ajustar e incluir o estudo dentro dessas 3 horas por dia. Como eu disse, talvez você identifique que seja importante montar já um planejamento em cima das prioridades. E se você identificou isso com a carga horária que você tem, o faça, organize em cima das prioridades e depois vá aumentando, porque assim no mínimo você garante o que você precisa. Agora,
Se você quer saber de forma geral se você tendo 3 horas por dia, se você consegue passar em concurso público, sim, você consegue passar, mas pode ser que vá variar o tempo. Então você consegue estudar 3 horas por dia e passar com 3 meses? Dependendo do concurso, sim, outros não. Com 6 meses? Então isso é muito variado. Eu vejo várias pessoas falando assim, para passar em concurso público precisa estudar 2 anos. Não, não precisa, não existe isso. Não tem essa de tempo. Cada pessoa, a partir das suas experiências, a partir do seu nível de desenvolvimento, a partir da facilidade ou não de assimilar as matérias, de conseguir entender o conteúdo, a partir do tempo de cada um, isso tudo vai refletir lá no dia da prova, em que você ainda precisa administrar bem seu tempo, ter uma boa saúde mental, conseguir fazer ali a gestão da ansiedade. Então são muitos pormenores para a gente poder bater o martelo que você precisa de X ou Y tempo para poder passar. Então não tem isso, cada pessoa com o seu tempo vai administrar de formas diferentes. Eu precisei de pouco tempo para passar num concurso de prefeitura, mas para passar num concurso maior de tribunal, de Assembleia Legislativa, eu precisei um pouco mais, mas essa era a minha experiência tendo pouco tempo, estudando ali 3 horas e meia por dia e aumentando a carga horária no final de semana, com certeza. Mas pode ser que tenha outra pessoa que esteja na mesma condição que eu, que vai demorar mais tempo, ou às vezes demorou menos tempo. E isso é muito particular. O que é que você precisa entender? Que se você tem 3 horas de estudo, você precisa fazer essas 3 horas de estudo bem feitas, com extrema qualidade, sendo muito estratégico ou estratégica, sabendo que vai estudar. Se você montar um planejamento antes, você não perde tempo, porque tem gente que começa a estudar e aí que vai pensar, hoje acho que eu vou pegar isso, hoje acho que eu vou estudar isso. E não pode ser essa de eu acho, você tem que ser estratégico, você tem que ser cirúrgico ou cirúrgica a ponto de saber, eu tenho que traçar esse e esse caminho. Eu preciso ver isso, depois aquilo, depois aquilo. E digo mais, dentro de cada uma dessas coisas você tem que saber qual é a sua forma de estudo. Exatamente dessa forma é que eu faço no processo de consultoria, porque aí eu vou desenhando com a pessoa o planejamento. E é isso que você precisa fazer. Então você precisa ter o seu planejamento tão desenhado de modo que você saiba quais são os tópicos a serem estudados, qual vai ser a forma de estudo. É videoaula? É PDF? É lei seca? É uma apostila que você tem? É uma gramática? Você tem que ter bem mastigado para não perder tempo, porque essas 3 horas precisam ser bem aproveitadas com o que você realmente precisa, que é construção de conhecimento. Então, mesmo que leve um tempo anterior, você precisa tirar um tempo para poder se organizar, para poder montar tudo isso, toda a sua organização, que diz da organização das matérias, da organização dos materiais. Você desenha ali qual vai ser o método de estudos que você vai utilizar, para quando você tiver essas 3 horas você poder focar integralmente no processo de estudos. Foi isso que eu fiz ao longo de toda a minha vida de concurseira, é isso que eu ensino no Rumo ao Cargo dos Seus Sonhos, é assim que eu mostro como é que você vai construir pouco a pouco esse processo de preparação, que antes de começar na construção de conhecimento, tem que ter o planejamento prévio. Então não se perca, construa o seu planejamento primeiro, porque ao construir o seu planejamento você vai ter real dimensão do que é que você tem que fazer para frente. E quando você for sentar para estudar, é sentar para estudar, para construir conhecimento, para aprender, para absorver, para praticar e assim fixar. É um caminho longo? Sim, mas é totalmente possível. Não posso te dizer que é fácil, mas é possível, desde que você se organize previamente, tenha um foco muito claro, mantenha a constância e a disciplina para que você possa conseguir, dentro das 3 horas que você tem, fazer o seu melhor.
E uma dica que eu te dou é no final de semana tentar aumentar aí essa carga horária, mesmo que não seja de forma exorbitante no início, tentar incluir aí pelo menos mais umas 2 horas, de maneira alguma corridas, né? Fazendo ali as suas pausas para o estudo render, para você conseguir de fato absorver o conteúdo e avançar. Então, se fez sentido para você, se você gostou desse vídeo, eu te convido a deixar o seu like. Se você quer saber um pouquinho mais sobre essa questão da organização, do planejamento, como é que faz, como é que monta, conheça o Rumo ao Cargo dos Seus Sonhos, porque no meu curso online eu tô te contando justamente isso. Eu tô te mostrando como construir esse passo a passo para você avançar. E se você não tem tempo ou não quer aprender e você quer um planejamento pronto a partir da sua realidade, da sua rotina e da forma que você de fato possa executar, conheça o meu serviço de consultoria, porque eu vou montar isso tudo para você só para te entregar e você conseguir executar utilizando as 3 horas ou as 2 horas ou as 4 horas que você tem de modo eficiente, focado e direcionado para o que você precisa. Construção de conhecimento. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo aí com seus amigos e não esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal.